Nosso texto é Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao 31, eu vou ler. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Vamos repetir isso juntos? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, obra do Teu Santo Espírito, sem a qual não entenderemos a profundidade da Tua vontade, a grandeza do Teu coração e do Teu projeto para as nossas vidas. Necessitamos tremendamente de Ti. Sem o Senhor, ó Deus, nós não alcançaremos aquilo que será essencial para a nossa vida. Sem Ti, nada podemos fazer. Nem essa mensagem pode ser entregue sem Ti, Senhor. E por isso que nós clamamos aqui nessa manhã. Traz, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito de maneira toda especial sobre nossas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em 2001, eu fazia mestrado em São Paulo e eu tinha um carro muito potente, que era um Gol 1.0, branco, 2 portas, sem ar-condicionado e sem vidro elétrico. Foi o único que eu consegui comprar, mas era 0 quilômetro. O carnê era o tamanho de uma Bíblia, mas eu consegui pagar. E eu fiquei animado, carro novo, vida nova, e eu resolvi fazer um dos módulos em São Paulo, e fui de carro. Mas como eu não conhecia muito bem São Paulo, eu deixei o carro algumas cidades antes, numa cidade que meu tio morava, deixei o carro com ele e de lá eu entrei em São Paulo de ônibus. E antes de sair de casa, no domingo à noite, o Natanzinho era pequenininho, e hoje está na minha altura, ele era pequenininho, ele disse assim: papai, vai ter a apresentação do Dia dos Pais na segunda-feira, o senhor estará lá na escola? E eu disse: eu prometo, meu filho, pode ficar tranquilo que estarei. Era na outra segunda-feira. Então, eu tinha uma semana de aula, voltaria na sexta-feira, chegaria em casa provavelmente no sábado, né? E com certeza domingo na igreja, na segunda-feira estaria lá na escola para a apresentação do Dia dos Pais, que foi uma apresentação muito interessante. E de fato a semana transcorreu bem, a viagem foi tranquila, estava em São Paulo, segunda, terça. Quando foi quarta-feira eu recebo um telefonema lá da Cris, e ela disse: olha, a escola mudou a apresentação do Dia dos Pais, não vai ser mais na segunda-feira, mas eles adiantaram para sexta-feira. Eu falei: estou perdido, porque nós educamos os nossos filhos, tanto o Natan quanto a Amanda, com o compromisso de que quando nós disséssemos: olha, eu prometo, cumpriríamos. Isso é um princípio lá em casa. Então eles aprenderam, cresceram aprendendo que se o papai e a mamãe disser eu prometo, pode acreditar que nós vamos trabalhar duramente para que aquilo ali seja verdade. Nunca furamos nenhuma promessa com eles, inclusive as de surra. Não é? Eu prometo. Então está prometido, né?
Tem muito pai e mãe que perde a autoridade com os filhos, que fala assim, você vai ver, eu te prometo que eu vou te bater quando chegar em casa. Chega em casa, não bate, perde a autoridade. Então, como eu nunca prometi que ia bater, a mãe já. Né? Então, nós mantivemos a nossa palavra. E assim, entrei em total desespero. Era quarta-feira. Na quinta-feira eu cheguei no meu professor e expliquei para ele, ele entendeu perfeitamente, era um americano, ele entendeu com muita clareza quando eu expliquei a ele. Ele disse, pode faltar, é um direito seu, eu coloco sua falta. Simples assim. Então na quinta-feira, logo depois da aula à noite, viajei de madrugada para pegar o carro ainda no começo da madrugada e rodei mais de 1000 quilômetros em altíssima velocidade que um Gol 1.0 pode dar, né? E 3 horas da tarde era a apresentação do Natan. 5 para as 3 eu parei na porta da escola. Entrei e sentei no banco reservado para mim, porque eles reservavam sempre o primeiro banco para mim e para a Cris, para que ele pudesse entrar e nos ver. Então eu sentei ao lado da Cris, ela falou, eu sabia que você viria. E eu lá, firme. E ele passou por mim, e deu uma olhadinha, deu um sorrisinho assim, eu falei, tô aqui, filhão. E ele fez a apresentação. E deu tudo certo, graças a Deus. É muito importante para a história das nossas vidas, nós confiarmos nas promessas. Uma promessa pode nos fazer levantar, uma promessa pode nos fazer andar quando nós queremos estar apenas sentados, uma promessa faz com que os pesadelos desapareçam e se tornem sonhos, uma promessa traz alegria ao nosso coração num mundo de tantas tristes realidades, uma promessa, ela enche o nosso coração de expectativa, de sonhos. Quando alguém acredita numa promessa, ele muda o seu estado de espírito completamente. Esse texto é um texto muito bonito, temos caminhado aqui no livro de Gálatas, e esse texto é riquíssimo, porque ele conta a história de uma promessa, a promessa de Deus a Abraão e a Sara. E vocês se lembram que Abraão e Sara já estavam avançados em idade, e Deus havia prometido no capítulo 15 de Gênesis, que Abraão teria um filho. Mas os anos se passaram, e Abraão e Sara não tiveram filhos. E no capítulo 16 de Sara chama Abraão e diz assim, olha, eu sei que Deus prometeu, mas vamos dar um jeitinho nessa promessa. Vamos organizar a coisa aqui, porque a promessa de Deus é muito boa, mas sabe como é que é? Eu já passei da idade de ter filhos. Então, está aqui a minha serva Agar, ela é uma mulher bonita, e o que você acha de ter um filho com ela? Foi uma proposta que eu tenho plena convicção que Abraão deve ter pensado muito em aceitar. Diz o texto que Abraão hesitou muito, né? É isso que diz a Bíblia? Não, ela falou, tá aqui Agar, ele, opa, combinado. E teve um filho com Agar. Gênesis 16 conta essa história. Gênesis 15, Deus promete. Gênesis 16, Abraão e Sara dão um jeitinho na promessa e acham que teriam solucionado o problema, até que em Gênesis capítulo 18, o Senhor mesmo aparece agora a Abraão e diz para ele, olha, você não entendeu, eu prometi que você teria um filho, mas é legítimo, com a sua esposa, Sara. Sara deu aquela risadinha tradicional das mulheres que não acreditam em promessas nessa área, principalmente depois dos 90. E aí o que acontece é que o Senhor diz, tem prazo. Já que vocês têm dificuldade para entender a promessa e crer nela, ela tem prazo. Daqui 1 ano eu vou voltar e Sara estará grávida. E ela vai conceber esse filho. De fato, em Gênesis capítulo 21, olha lá para você ver. O final da história é muito bonito. Que diz Gênesis capítulo 21, primeiro livro da Bíblia aí, que a história termina com uma frase muito interessante. Gênesis 21:1, página 19 do começo da Bíblia. Gênesis 21:1, página 19. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. É bonito isso, não é? O Senhor visitou no tempo que ele disse que ia visitar, porque assim são as revelações proféticas de Deus, que ele não deixa dúvidas, e ele cumpriu o que havia
prometido, no prazo que ele havia prometido. Agora volta lá para Gálatas capítulo 4, que é o nosso texto, a partir do verso 21. Paulo então começa a ensinar para aquela igreja, e é bom lembrar que havia uma discussão naquela igreja sobre lei e graça, sobre viver a fé na perspectiva da lei e viver a fé na perspectiva da graça. E ele diz que nós precisamos entender que o cerne da mensagem está no verso 28. Quem nós somos à luz do projeto de Deus. Esse é o cerne da mensagem do apóstolo Paulo aqui. Versículo 28 vai dizer: nós somos os filhos da promessa. Vivemos uma época em que promessas são descumpridas com muita facilidade. Vivemos uma época em que ninguém acredita mais em promessas, porque elas são repetidas na televisão com tanta insistência, e vemos que elas não se realizam. E é muito triste isso, porque nós criamos uma interpretação, que nós chamamos de hermenêutica, equivocada na nossa vida. Porque se olhamos os poderes constituídos de uma nação, e não apenas no Brasil, mas em tantas outras nações do mundo, prometendo coisas e não cumprindo, e se fazendo de surdos quando são cobrados em suas promessas não cumpridas, isso nos afeta na nossa interpretação espiritual acerca das promessas de Deus. Então, nós começamos a não acreditar nas promessas dos poderes constituídos, filhos começam a não acreditar nas promessas de seus pais, porque eles também furam nas suas promessas, começam a não acreditar nas promessas dos seus namorados, que hoje em dia é coisa cada vez mais rara, ter homens que são namorados com palavra, mulheres que são namoradas com palavra. E aí isso é traduzido para a hermenêutica bíblica. Quando eles leem a Bíblia, esse século 21, não acreditam nas promessas de Deus. Por quê? Porque as promessas dos poderes constituídos furam, da família fura, dos amigos e assim por diante. Então, essa aqui também não vale. Essa é a nossa dificuldade. E Paulo diz: quem vive nessa perspectiva legalista da promessa, está vivendo sob a escravidão da interpretação do homem. Por isso ele diz: nós precisamos nos libertar e confiar na interpretação, na palavra, na convicção da graça de Deus sobre nós. Deus não é homem para mentir. Não se engane, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nós somos os filhos da promessa. E isso não está lá no Antigo Testamento para trazer mais dificuldade de interpretação ou dúvida no coração daqueles que querem anular o Antigo Testamento equivocadamente, mas está no coração do Novo Testamento, interpretando toda a lei. E diz de maneira clara: creiam nas promessas, porque nós somos filhos dela. Deus tem promessas para nós. Daí, o que é que essa promessa pode fazer por nós? Olha o que diz o versículo 24. É interessantíssimo esse versículo, porque ele diz assim, Paulo fala, estas coisas, ou seja, estas alianças aqui, de Abraão com Sara, a história de Agar, Ismael e Isaac, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. A outra é a da libertação. Estas coisas são alegóricas. Os rabinos judeus, quando eles vão interpretar uma passagem da Escritura Sagrada, eles usam 4 pontes de significado para interpretar a passagem sagrada. A primeira eles chamam de pechá. Pechá é o sentido literal da passagem. A segunda é remás, que é o sentido sugerido pela interpretação bíblica. A terceira maneira que um rabino judeu lê a Escritura Sagrada e busca a interpretação dela, ele chama de derush, que é o sentido que se deduz a partir de uma investigação. E a quarta é sod, que é o sentido alegórico da interpretação do texto. Então o rabino judeu, ele interpreta nessas 4 linhas o texto bíblico que ele leu. Eu vou repetir para você entender a importância disso. Perush, remás, derush e sod. PRDS. Essas 4 letras formam a palavra paraíso, pardes. Qual a intenção do rabino judeu?
é que quando nós nos aproximamos da interpretação da Bíblia, usando essas 4 pontes para entender o sentido da vontade de Deus, o intérprete chega ao paraíso. Essa é a ideia. Ao entender aquilo que é a vontade de Deus revelada na palavra, é como se o intérprete da Escritura entrasse pelos portões do paraíso e falasse: eu entendo agora, Senhor, dentro do ambiente do paraíso celestial, eu entendo a tua vontade para a minha vida e para a vida daqueles que vivem comigo. Eu entendo. Isso é o paraíso, entender a vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo, para bater direto na interpretação judaica, ele é demais. Ele pega o versículo 24 e diz: essas coisas são alegóricas. Já estou dando a linha de interpretação. Qualquer rabino que for ler já vai me entender. Essas coisas são alegóricas. As duas, aí ele dá a interpretação. As duas são alianças. Então, a intenção de Paulo é fazer com que mesmo o rabino, intérprete da lei, já que a discussão é sobre lei e graça durante todo o livro de Gálatas, mesmo o rabino entenda qual é o cerne da questão. Nós vivemos dentro e debaixo da promessa de Deus. Não cabe outra interpretação. Essa é a intenção do apóstolo Paulo. Não cabe outra interpretação. Nós vivemos pela promessa. Nós vivemos pela promessa que Deus vai nos guardar. Nós vivemos na promessa que Deus vai cuidar de nós. Nós vivemos debaixo da promessa que pão nenhum faltará sobre a nossa casa. Nós vivemos sob a promessa que quando nós morremos, ressuscitaremos e viveremos com Cristo Jesus nas mansões celestiais, até que a Nova Jerusalém desça e nós possamos habitar com Ele eternamente, e assim por diante. Nós vivemos debaixo das promessas. O que é a nossa fé? A nossa fé é a firme convicção nas promessas de Deus. Se tirarmos as promessas, não tem sentido nenhum a nossa fé, ela é vazia, ela é mera discussão intelectual. Então diz o versículo 24, essas coisas são alegóricas. Não cabe outra interpretação. Versículo 29. Quando eu entendo essa promessa, eu entendo o coração da promessa, ela me faz entender que as catástrofes da vida vêm sobre aqueles que não creem nas promessas. Você quer ver uma pessoa afundar na sua vida? Tira a fé dela. Faça com que ela comece a negar seus princípios de fé. Nós sabemos que pela graça de Deus, aqueles que são verdadeiramente eleitos jamais perderão a sua fé a ponto de perder a sua salvação. A Bíblia diz isso em João capítulo 10, aqueles que estão na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar dali. No entanto, existem cristãos que brincam com as suas promessas, com as promessas de Deus, e começam a querer duvidar das promessas de Deus, e começam a querer transitar no campo das dúvidas existenciais. Quer ver um indivíduo deprimido? Dê a ele a possibilidade de trilhar esse caminho. Diz o versículo 29 que a origem de um conflito histórico se dá porque não entenderam e não creram nessas promessas. O versículo 29 diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Qual é a origem do conflito no Oriente Médio? Vou repetir a pergunta. Qual é a origem do conflito no Oriente Médio, se não a discussão entre Ismael e Isaac? Até hoje, centenas de anos vão se passando, milhares de anos se passaram, e a discussão até hoje gera conflito entre filhos de Ismael, filhos de Isaac. Paulo diz: não entenderam que a questão é alegórica. A questão não é quem é filho de quem. A questão é como você se relaciona com o Deus da promessa. Vocês estão discutindo um assunto menor. Vocês estão discutindo aqui a entrada, quando o que está em jogo é o prato principal desse jantar. Aquele que não crê na promessa, que começa a vacilar na sua fé, que começa a negociar os valores e a visão de Deus para a sua vida, não progride. Começa a se sentir deprimido, triste, porque não, tudo dá errado. Começa a ser ingrato naquilo que Deus tem lhe dado, na proteção, no cuidado, no carinho de Deus.
A Bíblia diz que isso gera conflito pessoal, conflito relacional dentro da família, conflito até mundial. Quando se esquece o cerne da espiritualidade, que é a promessa. Mas muito mais que a promessa, e aí a terceira coisa que nós vamos perceber, é que a promessa só tem valor quando ela nasce de um alguém que pode cumprir aquilo que prometeu. Então a promessa é para nós importantíssima, porque ela não pode sofrer interpretação equivocada. Ela tem sentido para a nossa vida quando nós entendemos que, ao negar as promessas de Deus, vivemos em conflito. E a terceira coisa, ela para nós é fundamental e real e factível, porque alguém prometeu. Primeira coisa que nós percebemos nessa relação de quem prometeu, é que a promessa não vem de nós mesmos. Nós somos filhos da promessa, não porque resolvemos ser filhos da promessa. Um dia você estava andando na rua e falou assim, não, agora eu sou filho da promessa. Você é filho da promessa não porque você decidiu ser filho da promessa, você é filho da promessa porque aquele que prometeu te escolheu. Romanos diz, ele te adotou. Ele foi lá e te escolheu para que você fosse filho da promessa. Então a validade desta promessa está no fato de que aquele que é o validador da promessa é quem prometeu. E quem prometeu é Deus. E Deus não mente. Sara quis salvar a promessa de Deus. Sara chamou Abraão e falou assim, Abraão, vamos dar um jeitinho aqui, senão vai ficar mal para Deus. Olha só. Pega aqui a minha escrava e vamos salvar. Tem gente querendo salvar a promessa como se a promessa dependesse de nós. Nós somos os filhos, nós não somos o autor da promessa. O autor da promessa é Deus. E se Ele é o autor, Ele vai garantir que ela se realize. Nós podemos falhar nas nossas promessas. Eu já expliquei isso para os meus filhos. Eu já disse, olha, pode ser, eu te prometo que estarei aqui. Se o carro não quebrar, se o voo não atrasar, se eu tiver saúde para estar aqui, então prometo. No que depender de mim, eu posso cumprir aquilo que prometi, porque vou levar a sério. Mas às vezes você promete e não consegue cumprir por circunstâncias que estão acima das suas forças. Não é o caso divino. Porque não existe absolutamente nada acima de Deus ou das forças de Deus. Então o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele manda no universo inteiro. Ele manda nas coisas visíveis e invisíveis. Ele manda nas coisas naturais e sobrenaturais. Ele manda na natureza e nos homens. Ele manda nos animais. Ele manda nos átomos. Ele manda até no bóson de Higgs. E Ele manda em tudo. Então, quando Ele promete, você pode ter plena convicção que aquilo vai se realizar, porque Deus não está sujeito às circunstâncias e vontade de ninguém. E se Deus me fez uma promessa, então eu posso descansar na promessa de Deus, confiar na promessa de Deus, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Senhor, isso é bom demais. Qual é a parte que me cabe? Crer. Senhor, sabe o que eu me alegro nessa coisa do crer? O quê? É porque a tua palavra diz que nem crer depende de mim, porque graça, é a graça de Deus que coloca a fé no meu coração. E a fé vem mediante a graça. Então, é tão bom isso. A promessa de Deus vem trazendo paz aos nossos corações. A promessa, ela não é inventada por ninguém. Essa promessa tem valor, porque Ele é o autor dela. E entendemos que Ele é Senhor sobre toda a nossa existência. Maria, quando recebeu o anúncio da sua gravidez, disse assim, olha, eu não estou duvidando que eu posso ficar grávida daquele que é o Messias. Eu só tenho um detalhe, senhor anjo. Eu não tenho relação com homem algum. Como é que uma mulher pode ficar grávida sem ter relação com homem algum? A resposta do anjo foi, para Deus não existem o quê? Impossíveis. Não há nada impossível para Deus. Maria, nada. E a Virgem concebeu e deu luz a Cristo Jesus. Nós caminhamos para longe de Deus, meus irmãos. Esse é o problema, essa é a raiz do problema do ser humano. O ser humano é tão rebelde, e a humanidade é tão rebelde, que
que ela caminhou para longe de Deus e colhe as consequências por ter caminhado para longe de Deus e ainda acusa Deus. Então a humanidade caminhou para longe de Deus e sofre fome, porque caminhou para longe de Deus, aí acusa Deus. Ah, se Deus fosse bom, a humanidade não passava fome. Aí a humanidade caminha para longe de Deus e enfrenta guerras. Aí diz assim, não, nós estamos enfrentando guerras, é por causa de Deus. Ah, por que Deus permite a guerra? Porque você caminhou para longe de Deus. Ah, não, essa parte de responsabilidade eu não quero. Aí a humanidade caminha para longe de Deus e vive relacionamentos falsos, fingidos. Ah, se Deus fosse bom, não existiam pessoas falsas e fingidas. Aí você responde, mas existem pessoas falsas e fingidas porque estão exatamente longe da casa do Pai. Mas a nossa humanidade não quer assumir a sua responsabilidade pela culpa, mas ela é culpada e passível de inferno por causa da sua culpa, da sua rebeldia, porque virou as costas para Deus e ainda, depois de ter todas as consequências do pecado, vira-se para Deus com o dedo em riste, apontando como se ele fosse o culpado da desgraça humana. A desgraça humana existe e é desgraça mesmo, falta de graça. Porque o homem negou a sua companhia com o Senhor e continua negando. E aquele que negar vai colher as consequências disso. E não adianta apontar o dedo para Deus não, porque tudo que o homem semear, diz o final do texto de Gálatas, isso também ceifarás. Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, diz Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, mostrando a rebeldia nossa e o caráter de Deus, mostrando o ódio humano e o amor de Deus. Deus veio nos resgatar, não distante, mas encarnado, vivendo as nossas dores, sofrendo as nossas tentações e dizendo para nós, eu sei o que você sofre, eu sei o que você sofre, porque eu vim aqui me encarnar e viver como você, debaixo da lei, Filipenses capítulo 2. Vou morrer por você, derramar meu sangue na cruz, para tirar sobre os seus ombros o peso dessa punição, para que todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viva. E quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, levou sobre si toda a penalidade que era destinada a nós, desobedientes e filhos da ira. Ele levou a penalidade sobre ele, deixando claro que ele estava morrendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida seja eterna. E esta fé implantada no nosso coração pela morte de Cristo Jesus, histórica, não é mito, não é conto do Chapeuzinho Vermelho, histórica, aconteceu há 2000 anos atrás. Quer cientistas creiam ou não, isso é fato histórico. Tem gente que acha mais fácil acreditar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil do que Jesus Cristo viveu. Mas existe mais prova histórica que Jesus viveu do que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E aí, nesta relação, somos inseridos na promessa, relação de fé. O que eu levo para casa? Tá bom, pastor, o senhor falou, hoje o senhor falou até. Mas o que é que eu levo para casa? Eu quero voltar à história do Natan. Fui lá e cumpri minha promessa, porque Deus me deu condições para fazer, assim como tem dado condições para fazer todas as outras. Graças a Deus por isso, porque isso é graça. Mas nós temos ensinado para eles que homens podem furar em suas promessas, falhar em suas promessas, porque homens são falhos. E as circunstâncias são maiores muitas vezes do que aquilo que nós desejamos. Mas existe alguém que nunca falha, e esse é Deus. Antes de ser filho de Leonardo e Cristiane, antes de ser filho de João e Maria, antes de ser filho de A ou B, nós somos os filhos da promessa. Todas as vezes que alguém pedir a sua identidade, você vai pensar dentro do seu coração, vou te mostrar a identidade física, mas existe uma identidade espiritual que você não pode ver. Aqui diz que eu sou filho de A e B, mas eu quero te dizer que antes disso, eu sou filho da promessa.
devemos viver como filhos da promessa. Se eu creio que sou filho da promessa, viva como filho da promessa. E como é que o filho da promessa vive? Crendo naquele que é o autor da promessa. Não tentando dar jeitinho na promessa do seu autor. Confiando até quando toda a ciência for contrária à promessa. Porque Deus não mente. E se a palavra dele tem promessas, creia nas promessas da palavra dele. Elas estão todas reveladas aqui. Você pode ler, grifar e guardar. Você não precisa sair por aí buscando alguém que vá fazer um contato especial com o Todo-Poderoso para te dar uma promessa. Ela está revelada na Santíssima Palavra. Grife, anote, estude, busque, porque todas as promessas de Deus estão aqui reveladas e elas se cumprem. Amém? Vamos orar? Queria que você meditasse um pouco sobre alguma área da sua vida em que você tem dúvida das promessas de Deus. Ou que você, quem sabe, até desconheça a promessa de Deus para a sua vida. Queria que você falasse com Deus agora, pela manhã, e dissesse: Senhor, eu quero conhecer mais e mais as tuas promessas para mim. Eu quero conhecer mais e mais o teu desejo para a minha vida. Aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra como promessa. Senhor, eu quero entrar espiritualmente com muito júbilo na tua presença, na certeza, ó Deus, de que eu vivo debaixo desta aliança da tua promessa. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus. Deus tem promessas para a sua vida em todas as áreas. Deus é completo. Suas promessas não falham. Deus te deu vida completa. Peça a Deus que Ele te dê a graça de conhecer as promessas dele para você. Deus também é pessoal. E o Espírito Santo dele falará ao seu coração sobre o tempo de cada promessa. Não permita, meu irmão e minha irmã, que o inimigo plante em seu coração dúvida sobre as promessas de Deus na sua vida. Não permita, em nome de Jesus Cristo. Não permita que este mundo mau, desobediente, rebelde, que se acha sábio, mas que na verdade é louco, plante dúvidas no seu coração sobre as promessas de Deus. Não permita que os argumentos humanos, daqueles que não têm comunhão com Deus, te afastem das promessas que Deus tem para você, porque Deus te conhece pelo nome e tem projeto para a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu a maior promessa de todas, que foi enviar o teu Filho para morrer na cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia, nos garantindo vitória. Senhor, nós não queremos andar ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor prometeu que jamais faltaria sobre nós o teu cuidado, o pão de cada dia, a roupa, o amor, a alegria, o cuidado.
e a saúde que vem de Ti, segundo a Tua graça. Perdoa-nos, Senhor, quando em nosso coração duvidamos das Suas promessas ou até mesmo nos esquecemos delas. Toma nossa mão como Pai que ama e que não falha em Suas promessas. Nós amamos ao Senhor, ó Deus, apesar de toda a nossa imperfeição. E declaramos aqui nessa manhã, ó Deus, que cremos em Tuas promessas. E se existe alguém aqui, ó Deus, com uma fé muito pequena, que o Senhor aumente a fé. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.